Bom, olá pessoal, eu sou Guilherme Alves, eu sou jornalista, mestre em tecnologia, faço parte da equipe da SafeNet no programa Cidadão Digital e a gente está aqui hoje no nosso quarto webinar para falar sobre autocuidado online, que é um tema muito sensível, muito urgente, mas que a gente precisa endereçar com cuidado e com propriedade no assunto também, né? Como a gente viu no webinar anterior, os adolescentes, eles são o público que mais recebe atendimento do canal de ajuda da SafeNet, né, o canal de ajuda.org.br. E questões como exposição de imagens íntimas, cyberbullying, influenciam muito fortemente na saúde mental desse público, né? Bom, então, para começar a nossa discussão de hoje sobre conceitos e ferramentas, quero apresentar nossos convidados. Primeiro, a Karen Scavacini, que é do Instituto Vita Aleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio. Karen, você pode se apresentar para a gente rapidinho? Claro. Gente, obrigada por eu estar aqui conversando com vocês hoje. É uma honra poder trazer esse assunto para a conversa, né? Um assunto tão importante. Eu sou psicóloga, sou mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio e doutora em psicologia. E trabalho no Instituto Vita Aleri, que fica em São Paulo, onde a gente trabalha com tudo que é relacionado à promoção de saúde mental, prevenção, intervenção na autolesão e pós-venção, que seria o luto por suicídio. Obrigado, Karen. E também estamos com o Gabriel Recalde, que é gerente de políticas públicas do Instagram. Gabriel, dá um alô para a gente aí. Muito obrigado, Guilherme. É prazer de estar aqui. Muito obrigado pelo convite para falar desse tema tão importante. Eu trabalho na área de políticas públicas para Instagram, no Facebook, aqui no Brasil também. E estou muito feliz de estar conversando aqui com você. Obrigado, Gabriel. Então, a gente vai começar com uma pergunta-chave, né, para endereçar primeiro essa discussão. Cara, eu queria que você falasse para a gente rapidamente o que é saúde mental e por que esse é um tema que tem ganhado tanta relevância nos últimos tempos. Vamos lá. A saúde mental ela é muito mais do que a ausência do transtorno mental. Ela é um estado de bem-estar, segundo a Organização Mundial da Saúde, onde a pessoa consegue gerenciar a sua vida, gerenciar o que ela precisa fazer, os seus conflitos, suas tensões, trabalhar e também contribuir para a sociedade. Falando em estado, né, ela tem alterações, então você pode num dia estar bem, no outro dia estar mal, e tudo bem, isso faz parte, né? Você reage ao que ocorre e volta a um equilíbrio. Sem saúde mental, não há saúde. Então a gente precisa pensar na saúde mental sempre dentro de um contexto geral. O que vai fazer com que a gente se preocupe é quando tem uma alteração na saúde mental, que é então o que a gente chama de transtorno, que são mudanças de comportamento, emoção, pensamento, e que ocorrem por uma interação complexa de diversos fatores físicos, emocionais, sociais, biológicos e hereditários. E a gente tem realmente falado mais mesmo sobre o assunto nos últimos tempos. Eu acho que a gente tem visto isso mais na mídia no geral. Influenciadores e artistas têm falado a público sobre questões que eles enfrentam de saúde mental, o que faz com que as pessoas percebam que isso é mais comum do que a gente imagina. As escolas começaram a trazer isso nas suas discussões. Então, acho que cada vez mais, e ainda mais com a internet trazendo esse assunto para a gente, a saúde mental está sendo discutida, né? As pessoas estão começando a diminuir um pouco mais o preconceito de falar sobre isso e aumentando a curiosidade, percebendo que aprender sobre bem-estar e sobre saúde emocional ajuda todo mundo. Certo, obrigado. E, Gabriel, para você, por que essa discussão e como que essa discussão começou a fazer parte ali das políticas e ferramentas do Instagram? Como é que você desse uma visão geral desse tema aí na plataforma? Claro, eu quero começar primeiro também para o que o Instagram procura ser, né? Qual é o valor que a gente vê na plataforma, e é do ser um espaço para aproximar as pessoas com as coisas e as outras pessoas que elas mais amam. Assim, sejam temas de gastronomia, temas de interesse como turismo, esportes, ou figuras públicas, ou mesmo para ficar em contato com nossos familiares e amigos. O espectro do uso da plataforma é muito importante. O Instagram é usado de muitas formas diferentes. Mesmo assim, para compartilhar momentos do dia a dia, mas também para criar movimentos identitários e comunidades de apoio, sendo um exemplo desse movimento Corpos Livres, por exemplo, que questiona os padrões de beleza.
Mas para garantir que o Instagram seja esse espaço de criação e de conexão, é importante promover que seja uma plataforma segura, por um lado, mas também acolhedora para outros, em especial para os mais jovens, que são nossos principais usuários. Não? Então, o que significa isso para a gente? Não só que eles tenham as ferramentas de segurança e controle para garantir que sua experiência na plataforma seja a mais segura possível, e a gente vai falar das ferramentas mais em frente, mas também promovendo interações mais positivas e o cuidado da comunidade do Instagram, mas também o cuidado próprio, o autocuidado, que é o tema desse webinar. E isso exige ir mais além do que a gente normalmente fala como segurança online, que tem que ver com temas como proteção da privacidade, de interações perigosas, que são a base, mas também pensar na ideia do bem-estar nas redes sociais, como uma etapa seguinte, e pensar em todas aquelas coisas que nos façam bem quando estamos online. Então, por isso que a gente tem desenvolvido muitos projetos na área de bem-estar, um deles sendo a campanha Digital Sem Pressão, que é em parceria com a SaferNet, e que procura ajudar os usuários a ter uma experiência mais positiva e equilibrada no Instagram, né, para os ajudar a aproveitar o máximo da plataforma. E esse projeto consiste num guia que está disponível no site digitalsempressão.org.br e que invita a refletir sobre questões como o que estamos compartilhando, a importância de se comparar menos com os demais e gerar conexões mais reais, ter controle sobre interações não desejadas, como reagir ante casos de bullying, como encontrar o equilíbrio no tempo que passamos online, entre muitos outros temas. Mas como não queremos que o Digital Sem Pressão seja um guia com uma receita de bolo a seguir, senão um primeiro convite a refletir sobre esses temas, e que a gente também desenvolve muitos projetos e atividades criativas com jovens para refletir e co-criar materiais para essa campanha. E um exemplo disso foi o que fizemos para o Dia da Internet Segura desse ano, no fevereiro, onde convidamos 5 escolas do São Paulo a participar de um design hack para criar mais conteúdos para a campanha, ouvindo e discutindo sobre as preocupações dos jovens de diferentes idades sobre temas como bullying, comparação social e segurança. E com a ajuda de designers profissionais, eles criaram cartazes para espalhar essas mensagens sobre um uso mais positivo e saudável da internet que estarão disponíveis no site do projeto. Legal, isso é bem importante mesmo. A gente vê como os temas eles estão muito ligados, né? A gente teve um webinar que era sobre privacidade, e a gente vê quanto a discussão de privacidade se liga com comportamento, se liga com autocuidado, e tentar endereçar isso em conjunto, né, como coisas que são correlacionadas, é super importante. E é muito legal ver que as plataformas elas estão se movimentando nesse sentido, porque a gente sabe que as redes sociais elas fazem parte da vida de muitas pessoas, né, da vida diária de muitas pessoas. Então, é meio que quase impossível você falar do assunto de saúde mental hoje sem falar de uso de tecnologia, de internet, para um público como o público jovem, por exemplo. Então, legal. E aí eu voltar para cá agora para falar de conceitos também, né? Essa coisa dos conceitos é importante para que a gente possa saber do que a gente está falando e falar com propriedade, né? Eu queria que você falasse, Karen, para a gente, por favor, que fatores na adolescência eles influenciam para que essa fase da vida seja uma fase em que a saúde mental seja um tema tão importante. E aí também que você talvez falasse para a gente um pouco mais sobre mitos e tabus dessa fase da vida, que também é um ponto importante para que a gente possa falar sobre assuntos sem, enfim, levando em consideração de fato a realidade dos jovens, né? Legal. Bom, primeiro vamos pensar que a adolescência é um período que muita coisa acontece. Tem muita mudança física, hormonal, sexual, psíquica, social. Então, é um período de crise, né? E como qualquer crise, ela vai trazer dúvida, vai trazer indagação, mas ela pode gerar, ela deve gerar, né, um momento aí de autoconhecimento e de autoafirmação. Na adolescência acontece a separação dos pais para a sociedade, né? Esse movimento onde tem uma formação de identidade, da pessoa descobrir quem ela é, o que ela quer fazer e
como ela quer ser nesse mundão aí que a gente vive. Isso é coisa pra caramba, né? É um turbilhão de emoções, de sentimentos, de necessidades, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, claro, como toda crise passa, né? Mas para algumas pessoas a adolescência acaba sendo um pouquinho mais difícil. Sem falar que a gente tem a questão da maturação cerebral, que o cérebro só termina de se formar aos 21 anos de idade. Então, até lá, o jovem tende a ser aí mais impulsivo, buscar mais o prazer, ter uma dificuldade maior de julgar o que pode acontecer com o que ele está fazendo, né? E então isso são algumas coisas que a gente precisa ficar atento aí durante a fase da adolescência. Quais são, então, os principais mitos, tabu e até os medos, né, Guilherme, dentro dessa fase? Acho que as questões de sexualidade, que são ainda muito tabus mesmo nessa geração, né, com relação à orientação sexual, a vergonha do corpo, masturbação, culpa por sentir desejo, o próprio uso do preservativo, né? E, lógico, vale a gente pensar que uma boa relação com o corpo evita aí bastante sofrimento durante a adolescência e durante toda a vida, né? Tem alguns outros mitos que acontecem, né? Outras sensações também que o adolescente tem, que é de que nada vai acontecer, quer dizer, não vê um perigo nas situações, acha que ninguém além dos amigos pode ajudar, então não conta com os adultos que poderiam ser uma fonte importante de ajuda nesse período. Alguns jovens têm a sensação de que não vão ter um medo, né, de não ser ninguém na vida, de não conseguir achar ninguém que vai amar. Então, esse tudo ou nada na adolescência, como se o que eu sinto me inunda, me transborda, né? E como se aquilo não vai passar nunca. E muito pelo contrário, acho que dentro desses mitos e tabus da adolescência que a gente está pensando, né? Acho que a gente precisa olhar que a dor passa, a adolescência passa, e também pensar que muitos adultos acabam tendo uma visão muito romântica da adolescência pelas memórias que eles têm e acabam em alguns momentos não dando aí a importância para a dor que o adolescente traz, para as questões que o adolescente traz e que são extremamente reais e que eles sentem e muitas vezes acabam ficando confusos com isso. Exato o que você falou no final, eu ia até te perguntar sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que tem os mitos dos adolescentes que eles passam, né, da vida deles, mas também tem como os adultos olham para esse Sim. público. Muitas vezes falta uma sensibilidade para levar a sério os problemas como questões que merecem ser tratadas com cuidado e não como uma coisa que é exagerada, uma coisa do tipo. E a gente vê muito isso também, a falta de uma rede de apoio, né, muitas vezes faz com que esse jovem que possa ter uma questão que poderia ser resolvida de forma mais simplificada, isso acaba sendo cada vez mais forte e muitas vezes são nas redes sociais que os jovens vão expor essas dores, né? Vão expor esses anseios que eles estão sentindo que às vezes não encontram no seu ambiente, com as pessoas que estão ao seu redor ali, enfim, o lugar para tratar sobre isso, né? E aí, eu queria te perguntar agora sobre mudança de comportamento. De quais são os sinais de alerta que a gente pode ter com relação aos nossos amigos, as pessoas com que a gente convive, porque também os jovens, eles procuram muito o apoio de outros jovens nessas situações, né? Então, como é que eu posso auxiliar um amigo que possa estar passando por uma situação de saúde mental mais séria? O que eu posso fazer? E aí também seria legal se você falasse para a gente um pouco mais sobre por que ter um auxílio especializado é importante em algumas situações. Então, esse limite, né, do que um amigo pode fazer para essa pessoa e quando que procurar um auxílio especializado é necessário. A adolescência, como eu estava falando agora há pouco, né, ela é um período, um momento de muita mudança, de muita transformação. Então, tem alterações de comportamento. Quando que a gente começa e precisa começar a olhar com um pouco mais de cuidado, né? Quando começa a ter um impacto grande no dia a dia, quando começa a alterar a forma da pessoa ver e lidar com o mundo, com os outros e consigo mesma, né? E quando não vai embora. Quer dizer, eu estou falando, é um período de tempo que tem essa alteração com um impacto dentro do dia a dia. E aí alguns sinais que a gente pode observar, tá? Irritabilidade, frustração, tristeza, desânimo, medo e raiva excessivos. Então, tô falando quando é muito grande e não vai embora. Mudar muito de humor e muito rapidamente. Então, ter picos de humor, assim, tem hora que tá muito triste, tem hora que tá muito feliz, e isso mudar muitas vezes. Parar de gostar de fazer coisas que antes gostava e não achar nada para colocar no lugar. É normal que a gente mude de interesse, mas que a gente consiga achar outros interesses. Querer ficar sozinho o tempo inteiro. Tá vendo? Eu tô falando já dos excessos.
dificuldade de parar e de se concentrar, aumento ou diminuição do apetite, ou seja, querer comer muito ou não ter fome. A mesma coisa com o sono, ter muito sono ou não conseguir dormir. Ideias de menor valia. O que isso significa? Achar que não presta, que não vai conseguir fazer nada, que não serve para fazer nada. Então, se colocar se ver de uma forma muito negativa. Uma sensação de falta de energia. Em alguns casos, aí, já um pouco, né, alguns sinais um pouco mais complexos, que é o ver ou ouvir coisas que as outras pessoas não ouvem ou não veem, né? E pensamentos que invadem e não vão embora de jeito nenhum. E nos casos mais extremos, ideias de morte, de suicídio, autolesão e aí as tentativas de suicídio. Tem um outro ponto que eu queria falar também, Guilherme, que é importante, como sintoma, já que a gente está falando desses sinais, que são os sintomas físicos, que muitos adolescentes também começam a ter muita dor de cabeça, dor de barriga, náusea, dor muscular, sem que a gente consiga ter uma explicação física para isso. Pode ser aí um sinal de que tem alguma coisa emocional na jogada. Gente, vale lembrar que tudo que eu falei, todo mundo pode em algum momento sentir. O que vai dizer se começa a ser um sinal é se isso não vai embora e se começa a ficar muito forte, tá? Começou a perceber esses sinais, precisa chamar alguém? Acho que vamos pensar um pouquinho, que olha só, a gente estima hoje que no mundo de 10 a 20% dos adolescentes vivenciam alguma questão de saúde mental e na maioria das vezes elas não são diagnosticadas e nem tratadas de forma adequada. Isso acontece muito pela falta de preparo das pessoas próximas, né, de não até acreditar naquela dor do adolescente e do estigma que o adolescente tem, do preconceito que ele tem de pedir ajuda quando ele precisa. Então isso é um dado bem importante para a gente lembrar. Claro, o adulto, né, ele tá aí para ajudar. Mesmo que o adolescente sinta que ele, né, não quer ter esse contato tão forte com o adulto. Escolhe um adulto da sua confiança. Dentro do seu círculo de pessoas, pode ser alguém da família, pode ser alguém da escola, pode ser alguém da igreja, se você frequenta alguma igreja, né? E tente ser, na medida do possível, claro com o que você precisa. Né? O que eu estou querendo dizer, Guilherme? Que às vezes o adolescente também chega para um adulto e ele fala assim, não tô legal, mas fala isso de uma forma corriqueira, já vai falar de um filme, de alguma coisa. Então, se você precisa de ajuda, peça ajuda para o adulto também. Se esse adulto que você pediu, ele não percebeu, não puder ajudar, peça para um segundo, peça para o terceiro, peça quantas vezes forem necessárias, das formas diferentes que precisarem ser feitas, quer dizer, mesmo que você precise falar com muitos adultos, não deixe de fazer isso. Bom, se você vê que tem algum amigo seu que está precisando de ajuda e ele em algum momento fala para você que ele está pensando em fazer alguma coisa com ele, quer dizer, que ele já está até pensando em se matar, você deve falar para algum adulto de confiança. Gente, tem uma campanha nos Estados Unidos que ela fala, é melhor um amigo bravo do que um amigo morto. Para dizer que muitas vezes aqueles que estão sofrendo falam para algum amigo, mas pedem segredo. Quando a gente está falando de questões de vida e de morte, não há segredo. É lógico que você não vai sair contando para todo mundo e expondo aquela pessoa, mas você precisa incluir alguém de confiança, um adulto de confiança dentro dessa questão. Olha, e não se esqueça que tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que fica 24 horas por dia, 7 dias da semana disponível pelo número 188 ou pelo chat, que é o www.cvv.org.br. Lá tem voluntários que podem te ouvir ou ouvir os jovens com que você trabalha, ouvir qualquer pessoa que ligar ou que entrar no chat para as questões de saúde emocional, pessoas treinadas. Não esquece do recurso do CVV para você, se você achar que não está legal e está precisando desabafar, ou para alguém que você está ajudando. E em alguns casos vai aí ser necessário a inclusão de um profissional da saúde mental. E a gente também precisa tomar cuidado para não ter preconceito com relação a isso. Porque aí eu estou falando de psicólogo e psiquiatra, que vão ser os profissionais especializados, né, que estudaram para ajudar o jovem, para ajudar as pessoas que estão com transtorno mental ou fazer uma avaliação, se ela precisa de uma terapia ou se ela precisa de um acompanhamento aí medicamentoso por um tempo. Certo. Agora, para fechar essa parte mais conceitual, eu queria te perguntar um pouco sobre o contexto da escola, né? Muitos desses jovens que estão participando do nosso programa, eles vão fazer atividades com outros adolescentes, com jovens nas escolas,
E aí pensar, se você pudesse falar da sua experiência, como é que o contexto escolar tem recebido esses assuntos, se tem havido uma abertura para esse tipo de discussão, e também como a própria dinâmica das escolas ela pode influenciar positiva ou negativamente na saúde mental dos adolescentes. Olha, eu tenho visto aí uma abertura muito grande das escolas para tratarem desse assunto, né? Cada vez mais as escolas trazem isso para o seu dia a dia, até por perceberem que os alunos estão lidando com questões ligadas à saúde mental, elas acabam buscando soluções ou acabam buscando capacitação, né, para poder lidar com a saúde mental dos seus alunos. A escola é um espaço muito poderoso de transformação, né? Então, esses alunos, eles podem tanto formar grupos entre eles, né? Quer dizer, ter grupos de alunos que façam campanhas ou que façam coletivos dentro da escola, podem chamar professores que sejam, vamos dizer assim, mais abertos para falar do assunto. Quando a gente tem educação socioemocional na escola, quer dizer, o que é a educação socioemocional, né, Guilherme? A gente poder aprender como lidar com a frustração, quais são os nossos sentimentos, como que a gente vai lidar com esses sentimentos. Também a escola está mais aberta para isso. E o jovem, né, ele pode trazer o assunto da saúde mental para a escola de diversas formas. Não só falando, por exemplo, de prevenção do suicídio. Ele pode falar sobre adoção de padrões de sono saudáveis, né? E aí eu vou te contar um pouco quais são as coisas que fazem com que a gente acabe promovendo nossa saúde mental e que isso pode ser tratado dentro da escola. Então, adoção de formas saudáveis de sono, de exercícios físicos, de aprender como enfrentar as coisas, como passar por problemas e passar por frustrações, aprender sobre as nossas emoções e também aprender e ensinar dentro da escola para quem que a gente pode pedir ajuda quando a gente precisa. E aí, como eu falei há pouco, né, família, pessoas da religião, adultos, pessoas da comunidade em geral, vão ser bem importantes. Outras coisas que os jovens podem tratar dentro da escola é a questão de bullying, de cyberbullying, da pressão dos pares, da influência da mídia, de preconceito, né, de acolhimento de jovens, de não colocar, né, fazer grupinhos e excluir. E aí vê que o adolescente ele tem muita criatividade. E ele pode usar essa criatividade de um jeito muito bacana na escola, sarau, discussão de livro, campanha, cartaz. Olha, tem um monte de possibilidades que a gente vê e de coisas bem bacanas acontecendo na escola hoje em dia. Agora, antes de passar para o Gabriel, eu queria lembrar que a Sinfonet tem um canal de ajuda, né? O canal ajuda.org.br, que é um canal que recebe, recebe denúncias e dá informações e orientações para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de crime na internet ou de violência, de violação de direitos humanos, e que são questões que muitas vezes desencadeiam problemas de saúde mental, né? Então, lembrar de uma possibilidade de ter um canal que é anônimo e que tem especialista também é importante. Obrigado, Karen, por essa parte conceitual, acho que ela é super importante, deu para a gente ter uma ideia muito ampla da discussão, né? E agora, para voltar para o Gabriel, você falou do Digital Sem Pressão, que foi uma campanha, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente das ferramentas que o próprio aplicativo do Instagram, por exemplo, tem, para que a gente possa gerenciar nosso tempo, ou que a gente possa fazer alguma denúncia para algum conteúdo que possa ser nocivo. Você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Claro, William. Porque um ponto muito importante do autocuidado no Instagram é ter controle sobre nossa própria experiência no aplicativo, né? E, sobretudo, também sobre aquelas interações não desejadas, aquelas interações que nos fazem mal. E por isso é que é importante conhecer que ferramentas os usuários, os adolescentes têm à disposição para ter uma experiência mais saudável e positiva na plataforma. E a primeira tem que ver com escolher o público, né? Com a audiência de nossas publicações. E aqui a primeira ferramenta que temos é a de escolher, se quisermos que nossa conta seja privada ou pública, e que é muito simples de configurar aí desde o menu de configurações, e ela pode ser mudada em qualquer momento. Mesmo assim que nossa conta seja privada, tem outras formas mais restritas também de publicar nosso conteúdo. Os usuários podem usar a configuração de melhores amigos, por exemplo, nas stories,
para que apenas determinadas pessoas possam vê-los. E as pessoas que não podem ver o story não saberão disso, não serão notificadas que elas não foram inclusas nessa lista. Ainda mais, se quiser compartilhar momentos muito mais pessoais, pode usar o Instagram Direct, que é a ferramenta, o serviço de mensageria privada, que é a maneira mais privada de compartilhar conteúdo. Mas acho que também na área do bem-estar e da saúde mental é importante ter noção também das contas que seguimos, não? E das interações que temos com elas. E uma dica aqui simples, mas muito importante, é deixar de seguir aquelas contas que nos façam mal. O que a gente não achar que seja mais interessante para nós. Mas se você quer se afastar um pouco mais de alguém, sem deixar de seguir, para, por exemplo, não ferir os sentimentos, tem uma outra opção que é silenciar a conta. Ela também, você vai deixar de ver suas publicações, mas essa pessoa nunca saberá que ela foi inclusa na lista ou nunca foi silenciada. Já quando nos casos mais extremos, em que alguém esteja sendo agressivo ou muito negativo com nós, por exemplo, na seção de comentários, os usuários podem colocar na lista de restritos e os comentários dessa pessoa, por exemplo, ficarão visíveis apenas para ela, ao menos que sejam aprovados pelo dono da conta, né? E também, no caso mais extremo e quando for necessário, pode bloquear também as contas que sejam mais agressivas. Acho que é muito importante conhecer essas ferramentas, né, para ter a liberdade de escolher sobre o tipo de experiência que quisermos ter na plataforma. Mas, além de cuidar nosso próprio bem-estar, acho que também é importante cuidar da comunidade do Instagram e reagir ante casos de comportamento abusivo. Seja denunciando publicações e perfis que estão tendo comportamentos de assédio ou bullying, por exemplo. E isso pode ser feito mesmo para publicações como para perfis. Certo. Você falou nisso para a gente da campanha do Digital Sem Pressão, né? E aí a campanha ela tem muitos materiais que podem ser usados por outras pessoas para divulgar esse tipo de assunto, né? Queria que você falasse para a gente um pouco do contexto de criação desses materiais. Como é que foi escolhido a abordagem? Como é que vocês pensam que por exemplo, um perfil pessoal pode utilizar esses materiais para chegar a outras pessoas? Como é que é a dinâmica desse processo? Enfim, tem materiais diferentes para tipos de público diferentes? Como é que funciona isso? Falar um pouco mais do Digital Sem Pressão, né? Claro, o Digital Sem Pressão, como eu falei, tem o objetivo de promover uma experiência mais positiva e saudável na nossa plataforma, mas também acho que é aplicável para outras redes sociais. E ela tem o alvo de dar esse conhecimento sobre as ferramentas que os usuários têm, mas também pensar, além disso, de como poder ter interações que sejam positivas, essas dicas sobre como deixar de seguir contas que nos façam mal. E está, como foi desenvolvido, como os guias foram desenvolvidos, estão para dois públicos-alvos. Por um lado, os jovens, e por um lado, os pais também, que também achamos que são parte muito importante dessa conversa. E como eu falei há pouco também, acho que é importante que não sejam que essas dicas não sejam uma receita de bolo a seguir, mas que também invitem a refletir os jovens sobre esses temas. Assim mesmo como os materiais têm quizzes com perguntas sobre como os jovens estão experimentando o uso da internet e do Instagram. A gente busca fazer essas atividades criativas com eles para discutir, para ouvir quais são as suas preocupações e co-criar com eles novos materiais. Realmente é muito importante a gente ter conhecimento das ferramentas para poder utilizá-las. É uma coisa que muitas vezes as pessoas elas não conhecem,
não sabem que existem, né? E aproveitando esse gancho, eu queria, Gabriel, que você falasse para a gente um pouco mais do Guias, né? Que é uma funcionalidade nova que surgiu e que depois eu vou perguntar, inclusive, para a Karen, para saber como que o Instituto tem trabalhado essa ferramenta, mas queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre por que essa ferramenta surgiu, qual o objetivo dela e como que as organizações estão utilizando essa ferramenta para pensar uma rede mais positiva. Claro, como a doutora Karen falou, a área de saúde mental é muito importante na área maior de bem-estar, né? E o que a gente viu que no contexto do Covid e isolamento social, a importância de cuidar do bem-estar online cresceu. Mesmo assim, porque todo mundo começou a passar mais tempo conectados, né? Então, dentro da área de bem-estar, a saúde mental virou um assunto muito importante por os temas de estresse e ansiedade que a nova situação produz. E aqui no Instagram começamos a ver que a plataforma podia ser um bom canal para levar recursos de bem-estar emocional nesta etapa. E foi assim que junto ao Instituto Vitalere, pensamos primeiro numa campanha que se chamou Em Casa com Saúde, para levar dicas aos jovens e a outros grupos populacionais de como preservar a saúde mental num contexto de isolamento, afastamento de nossos amigos, incertezas, etc. Mas também vimos como o Instagram virou uma plataforma onde centos de outras pessoas desenvolviam seus próprios conteúdos. Começamos a ver que muitos influenciadores, artistas, esportistas, especialistas nas áreas de psicologia, nutrição, começaram a falar mais sobre saúde mental e criar conteúdo dando dicas de o que fazer no isolamento para se sentir melhor, né? Então foi por isso que a gente pensou que legal seria ter o melhor desse conteúdo num lugar só, curado por especialistas na área, para que todos os usuários que quiserem acessar a ele pudessem. E foi assim que surgiu o projeto de guias de saúde mental, que é uma nova função, ferramenta dentro do Instagram, que foi lançada em 8 países, só com algumas instituições selecionadas na área de saúde mental, e aqui no Brasil foi com o Instituto Vitalere. A Karen pode falar mais, mas eles criaram 5 guias para entender melhor o que é a saúde mental, dicas sobre como manter a mente sã, como ajudar a ser mais solidários entre outras. E elas podem ser acessas desse o perfil do Instituto no Instagram. Karen, eu queria que você falasse agora para a gente como é que o Instituto Vitalere tem usado essa ferramenta, o que vocês têm criado e como que os usuários podem interagir com esse conteúdo, usar nas suas ações, por exemplo. Bom, primeiro que a gente ficou muito contente de poder ter a oportunidade, né, de fazer parte desse novo, dessas guias, né, de saúde mental do Instagram. Então, como o Gabriel falou, isso nasce a partir de uma campanha chamada Em Casa com Saúde, né, a gente começou a fazer isso, e aí depois surgiu as guias. Então, a ideia foi pensar o que a gente poderia oferecer para quem está no Instagram, que pudesse ser ligado à saúde mental, e pensando que quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando de solidariedade, de saúde física, né, de você se exercitar, de você conseguir fazer algo que te dê prazer dentro da sua casa, de você organizar sua rotina. Quer dizer, tem muitos pormenores aí dentro da saúde mental. E a ideia, então, foi separar, né, conteúdos que fossem interessantes, pensando, puxa, em todo tipo de pessoa que acessa o Instagram. E acho que esse foi o maior desafio, né? Pensar, para além do que eu, Karen, acho interessante ter como saúde mental, mas o que um jovem, alguém que mora, né, muito distante da onde eu moro, pensando mesmo nas singularidades das pessoas que usam o Instagram. Então a gente separou aí em 5 categorias dentro das guias, né, para a pessoa entender o que é saúde mental, questões relacionadas à saúde mental, saúde física, coisas que elas poderiam fazer e também solidariedade. E a gente colocou, então, uma série de conteúdos e, olha, vou te dizer que foi muito difícil a gente conseguir selecionar, porque a gente selecionou, se eu não me engano, 20 ou 30 conteúdos por guia, né? E foi muito difícil poder fazer essa seleção, porque tem muita coisa bacana acontecendo, né? Quando a gente fez uma tabela com tudo que a gente achava importante colocar, tinha muita coisa legal. Então, isso foi colocado,
né, nessas guias. E agora, o que a gente vai fazer? Né? A gente já começou a rever esse conteúdo, porque do momento que a gente lançou para agora, já muita coisa legal aconteceu, muita coisa nova aconteceu. Quer dizer, a quantidade de conteúdo de uma plataforma é uma coisa impressionante, né? Então a gente vai começar a mudar um pouco os conteúdos que estão lá, até porque também, né, se a gente pensar em tudo que aconteceu nessas últimas semanas aí no país e no mundo, eu acho que vale ter, né, sempre a gente poder rever e mudar aí os conteúdos das guias. A recepção das pessoas foi excelente, nós ficamos muito contentes em ver o quanto que as pessoas interagiram com as guias, né, e o quanto que a gente recebeu muita mensagem das pessoas falando que legal que tem um conteúdo desse que eu posso consumir, né? Então, acho que quando você começa também a ter uma consciência de um uso mais saudável das redes e das plataformas, você começa a buscar o que me faz bem aqui, o que eu preciso, o que eu posso ir atrás. E aí as guias vêm para poder, vamos dizer assim, dar essas dicas de conteúdos bacanas e de conteúdos saudáveis que podem ajudar as pessoas nesse período da pandemia e também depois dele. Certo. De fato, a curadoria de conteúdos é um aspecto muito importante também na internet, né? Porque a gente tem muitos conteúdos por aí e muitas vezes fica difícil a gente conseguir saber quais conteúdos vão nos ajudar especificamente, né? Então, ter um lugar que você possa encontrar conteúdos de qualidade é um aspecto importante, né? E para quem quer acessar essa funcionalidade nova, é uma guia, né? Literalmente uma guia que fica ali junto com um grid de imagens, que aí aparece um livreto aberto, é isso, né? E aí a pessoa consegue ter acesso aos conteúdos por ali. Bom, eu acho que é um assunto que é muito amplo, né? A gente conseguiu aqui endereçar algumas coisas mais específicas, e já tentando ir para a finalização, eu queria perguntar para vocês um aspecto mais de dicas, né? A gente tem muito buscado trazer dicas para esses jovens que estão fazendo parte do programa Cidadão Digital, no sentido de pensar a forma de ajudar a traçar estratégias para eles chegarem em outros jovens, né? E quando a gente fala de um assunto como saúde mental, como autocuidado, que é uma questão muito sensível e também íntima, a gente muitas vezes fica com dificuldade de poder endereçar isso numa ação, por exemplo, com grupos, né? Num grupo de uma sala com 30 pessoas, por exemplo, ou mais, como é que a gente consegue colocar um ambiente de discussão, tratando o assunto de forma qualitativa, né, com empatia, mas sem também gerar às vezes, algum gatilho em alguém, alguma coisa que possa, enfim, trazer uma coisa negativa, um impacto negativo para uma pessoa que está passando uma situação difícil naquele momento. Então, eu queria perguntar primeiro para o Gabriel e depois volto para você, Caio, um pouco sobre isso, dicas de como começar a endereçar essa questão contra os jovens, pensando nessa coisa de atividades em grupos. Eu acho que é muito importante também dar espaço para a discussão, não? E para que os outros jovens possam falar sobre o que acontece com eles. E também partir de um ponto de contar a própria experiência de como está se sentindo e de como está passando pela experiência e os assuntos que ele tive ao momento de discutir. Eu acho que na área de bem-estar online em geral é muito importante poder fazer essa discussão, mesmo quando a gente conhece quais são os temas, os problemas que podem acontecer, que não seja uma questão de receita de bolo de como afrontar essas situações, sim? Senão mais de dar lugar para a cocriação dos problemas e das soluções. É muito parecido ao que a gente fez ou está fazendo com o Digital Sem Pressão. Certo. De fato, a gente está preparado para chegar trazer uma discussão sobre essa, mas está preparado para lidar ali, está aberto a adaptar a discussão, adaptar a abordagem é sempre muito importante, não só para esse assunto, mas para esse assunto principalmente, né? E para você, Karen, como é que você enxerga isso? E mais, se você pudesse também falar um pouco sobre como que as pessoas que estão dispostas a levar essa discussão, o que elas podem fazer também para se cuidar, né? Para cuidar da própria saúde mental, porque a gente acaba tendo contato com assuntos e com temas, com histórias que são muito delicadas e que também a gente precisa estar fortalecido para lidar com isso e ajudar outras pessoas, informar outras pessoas
sem que isso tenha um impacto negativo para a nossa própria vida, né? Bom, acho que pensando o que a gente pode fazer em grupo, assim, muitas coisas podem ser feitas de diversas formas, campanhas, ações, e mesmo a saúde mental sendo um tema mais privado, né? Todo mundo tem saúde mental ou pensa em saúde mental em algum momento. A gente só não fala tão abertamente sobre isso ainda. Então, acho que poder trazer esse assunto para discussão, para conversa, sem medo, eu acho que é um primeiro passo, né? E isso pode ser feito de diversas formas. Então, a gente tem, por exemplo, a campanha do Setembro Amarelo, que é da prevenção do suicídio no mês de setembro, o Janeiro Branco, que fala da importância da saúde mental. Os jovens podem usar esses meses para trazer esses assuntos para dentro da escola, da comunidade, do bairro, do grupo, né? Podem pensar em formar grupos de apoio e de ajuda, podem engajar outras pessoas da escola a terem comportamentos mais positivos e principalmente a não serem passivas se elas verem alguém sofrendo ou alguém passando por alguma coisa dentro da escola que não deveria. Desconstruir também mitos e preconceitos, né? E a gente hoje em dia tem a internet que a gente pode usar a nosso favor. Eu estava aqui lembrando, minha época foi dos caras pintados, a gente foi para a rua para tirar o presidente Collor, mas a gente não tinha tanta ferramenta de comunicação, de engajamento e de conhecimento que os jovens têm hoje, que podem usar a favor de ter o conhecimento ou de buscar outros jovens ou de se fortalecer e de dar voz para coisas que antes a gente não tinha muito aonde falar, né? E se falasse também as pessoas não ouviam muito. Isso tudo mudou bastante. Eu acho que quando a gente está pensando o que a gente pode fazer em grupo, né, e você falou que cuidados a gente precisa ter, acho que primeiro a gente tem que ter um tema, entender o que a gente quer falar, o que eu quero comunicar, o que eu quero fazer, qual que é o objetivo do que eu estou fazendo. A partir desse objetivo, isso pode ser ruim para alguém, pode ser gatilho para alguém. Se alguém não se sentir bem e precisar de ajuda, aonde essa ajuda vai estar disponível? Né? Que outras pessoas, então, de repente, que adulto ou que outras pessoas eu posso incluir que possam ser agentes de cuidado, né? Dentro de tudo que está sendo pensado dentro desse grupo. E como que eu posso avaliar o que eu estou fazendo? Se isso está sendo legal ou não. Então, acho que tendo esses cuidados um pouco básicos, né? Isso já tira muito das questões que podem ser mais complicadas. Os jovens têm uma criatividade maravilhosa, uma força de vontade enorme, né? Canalizar isso para essas ações faz toda a diferença, seja a ação online ou offline, né? Você falou também que cuidados que a gente precisa ter durante esse processo. Acho que a primeira coisa é entender que todo mundo tem limite, né? Que a gente, por mais que a gente possa ter ações, a gente chega até um dado momento, poder contar com as pessoas que estão à nossa volta, quer dizer, também não querer fazer tudo sozinho. E se tiver muito pesado, pedir ajuda, falar com alguém, desabafar, né? Ver até onde você pode ir, até onde talvez não dê, né? Eu falo muito de limites porque eu também acabo trabalhando muito com isso dentro da prática da terapia, na prática diária, né? E se tiver muito duro e você ficar muito preocupado, para, dá um tempo, vai se cuidar. Não adianta a gente só cuidar dos outros e esquecer do nosso autocuidado. Primeiro o autocuidado, depois cuidar de todo o resto, né? E, lógico, se a ação for em grupo, acaba ficando mais fácil, a gente divide funções e também pode contar com as pessoas que estão à nossa volta. Olha, tem muita coisa que dá para ser feita, Guilherme. Gatilho é quando você fala alguma coisa que toca uma outra pessoa. Às vezes você vai estar lá trabalhando com os jovens, trabalhando na escola, e aí pode ser que algo que você falou seja gatilho para alguém. Ou seja, ela vai ter uma reação, a pessoa vai ter uma reação àquilo que você disse. E às vezes essa reação pode ser choro, a pessoa pode ficar nervosa. Ó, calma, respira, não se desespera, né? Tenta entender um pouco o que aconteceu. Emoção faz parte, principalmente se você está trazendo aí alguns assuntos para serem discutidos. Fica tranquilo, conversa com a pessoa, assegura que vai estar tudo bem, né? Que você também vai ajudá-la quando for necessário e no que for necessário e continua a tua atividade. Não tenha medo das pessoas se emocionarem. Toma cuidado com os gatilhos, mas se eles acontecerem, saiba o que você pode fazer. E acho que a gente já tem visto muito exemplo, muita coisa bacana acontecendo. Eu acho que só cada vez mais, quando a gente puder compartilhar isso
E se cada jovem puder fazer alguma coisa e perceber que ele sim, ele tem um potencial de mudança, ele é um agente de mudança, e ele pode não só cuidar da sua saúde mental, como ajudar e afetar a saúde mental dos outros, eu acho que a gente consegue aí construir coisas bem legais. Bacana, bacana. A gente tem um grupo, né, de 100 jovens de todo o Brasil que vem de contextos sociais e culturais muito distintos. Então, a gente tenta sempre endereçar essas questões de uma forma geral, né, porque a gente entende que os contextos sociais e culturais eles influenciam bastante em como que a gente consegue abordar esses assuntos ali na cara a cara com as pessoas. Enfim, a gente tem recortes sociais de gênero, de sexualidade, de raça, que também são importantes nessa discussão, são essenciais em muitos contextos, mas acho que o recado que fica é que quem quer se aprofundar com esse assunto precisa necessariamente estudar bem, estar bem preparado para poder lidar com a discussão e ser um ponto de apoio no debate, né? Muito obrigado pelo apoio de vocês, pela participação de vocês. É muito importante ver que as plataformas como o Instagram estão se mobilizando em torno de ferramentas, de funcionalidades. Existe uma preocupação genuína sobre isso, isso é essencial. Mais coisas precisam ser feitas, claro, mas é importante ver que isso é uma preocupação que já está ativa, né? E aí eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final, alguma coisa mais que vocês queiram falar, algum recado para esses jovens que estão assistindo vocês, assistindo a gente, e alguma outra coisa que vocês achem importante para o assunto. Gabriel, se você quiser começar. Sim, só desejar muito sucesso aos participantes do programa e para espalhar também esses temas que são muitos variados, os temas da cidadania digital, que é o assunto principal do projeto. Então, isso, muito sucesso. Bom, eu também acho esse projeto maravilhoso, então acho que tem uma potência, né, de criatividade, de poder dividir a experiência que os jovens estão tendo nesse programa e serem realmente agentes de mudança aonde eles moram, né? E isso é maravilhoso. Eu acho que, como você acabou de falar, né, Guilherme, tem tantas coisas relacionadas a onde eles moram, raça, os preconceitos, as situações sociais que podem ser usadas para ajudar, né, para poder aumentar a consciência pública e para poder aumentar a consciência individual também, para quando ajudar o outro poder fazer mais sentido. Eu acho que, assim, eu lido muito com jovens e fico sempre muito surpresa positivamente na capacidade dos jovens se reinventarem e de repensarem as situações onde eles estão envolvidos e pensarem aí quais poderiam ser as soluções. Acho que, assim, não pare no primeiro obstáculo, peça ajuda se você precisar e assim, faça o que você acha que deve fazer, principalmente se isso for fazer, obviamente, um bem para você e um bem para o outro. Usa a internet a teu favor e vai e faz. Confia e junta o pessoal, que vocês vão ver que vocês vão ter aí... vocês podem fazer realmente muita diferença na vida de todos. Obrigado, Karen. Obrigado, Gabriel. Realmente a gente tem uma potência muito grande nesse time de jovens que estão esperados pelo Brasil, e tenho certeza que o trabalho de vocês vai inspirar bastante essa galera. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês, e obrigado por terem aceitado estar com a gente aqui nesse webinar. E para quem está assistindo, obrigado por ter assistido, parabéns por continuar nessa formação, e a gente se vê no próximo webinar.